Boa noite a todos. Bem-vindos à nossa cerimônia de 10 anos de criação do curso de Arquivologia. Eu gostaria de saudar a todos aqui presentes, nosso professor Rui Oppermann, vice-reitor, nosso diretor, professor Ricardo Schneider da Silva, e a nossa querida professora Lourdes Gregol Fagundes da Silva, mentora da Arquivologia na URGS. Amigos, colegas, professores, ex-alunos, egressos, não gosto de dizer ex-alunos, colegas, arquivistas em direção de instituições públicas e privadas, sejam bem-vindos. Aqui não é para mim chorar, né, Ricardo? Não, tá. Eu gostaria de mencionar aqui a presença do professor Léo Guerreiro, que eu tive a honra de ser aluna e que foi um dos criadores do curso de Arquivologia de Santa Maria. Com quem eu aprendi que a fotografia preto e branco é arte. E agora? Cadê o Cleiton? Estou certa? Tá. De todos os valores positivos de uma nação, os arquivos são os mais preciosos. Eles são a dádiva de uma geração para outra, e a extensão dos nossos cuidados assinala o grau da nossa civilização. São palavras de Arthur Dory, um jornalista, que foi o primeiro diretor do Arquivo Nacional do Canadá, em 1904. A criação dos cursos superiores de arquivologia foi um projeto buscado desde os anos 60 por um grupo de profissionais que atuavam como arquivistas em importantes órgãos públicos brasileiros, entre eles o Arquivo Nacional, e que percebiam a necessidade de uma formação a nível superior dessa categoria profissional. Esta busca tornou-se uma luta em prol da criação de uma escola superior de arquivos, formada por um grupo de idealistas, como José Pedro Pinto Esposel, Astreia de Moraes e Castro, Marilena Leite Paz, Maria de Lourdes Costa e Souza, Helena Correia Machado, entre outros tantos. Em 1972, com o parecer 212 da Câmara do Ensino Superior, aprovou-se a criação da Escola Superior de Arquivo e a formação a nível de graduação de arquivistas. Em 1974, o então Conselho Federal de Educação, através da Resolução 28, de 14 de maio, estabeleceu o currículo mínimo para o curso de graduação de Arquivologia. Os anos se passaram, e em 78, o Decreto 82.590, de 6 de novembro, regulamentou a profissão de arquivista a nível superior e de técnico de arquivo a nível de 2º grau à época. Eram os anos de pleno regime militar. Quem sabe uma ironia, uma vez que se estava instituindo e solidificando oficialmente a atuação, a permissão e o desempenho de um nicho de recursos humanos na área de administração e gestão de arquivos e informação. Informação sempre submetida a profunda censura. Finalmente, após um longo período de confusa e indistinta definição do campo de trabalho entre arquivistas, bibliotecários, historiadores, em alguns momentos museólogos, estabeleceu-se claramente as atribuições do arquivista. A batalha foi dura, longa e de sacrifícios, mas a recompensa veio e os objetivos foram alcançados. A produção, a transmissão, a difusão e a ampliação dos conhecimentos são funções sociais que a Universidade Pública Brasileira deve cumprir.
Antiga era a aspiração do então Departamento de Biblioteconomia e Documentação da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação sediar um curso de arquivologia, o que remonta ao início da década de 80. Em 1985, efetivaram-se os primeiros estudos coordenados pela chefe do Departamento de Biblioteconomia e Documentação à época, professora Lourdes Gregol Fagundes da Silva, cujo sonho e objetivo nortearam sua atividade administrativa. Na ocasião, foram realizados estudos preliminares, constituídos por entrevistas, participação em congressos de arquivologia, exames de currículos, visitas e contato direto com os cursos da Universidade Federal Fluminense, a Universidade do Rio de Janeiro e com a Fundação Getúlio Vargas. Esse conjunto de informações propiciou um pré-projeto do curso de arquivologia. Porém, os estudos sofreram solução de descontinuidade por motivos de caráter administrativo. Em 1992, iniciaram-se oficialmente os estudos para a implantação do curso de graduação em arquivologia, em que fomos designadas como coordenadora pela portaria número 9 do Departamento de Biblioteca de Documentação, sob a chefia da professora Jussara Pereira Santos. O processo, que eu não vou dizer o nome de tão comprido que de 5 de janeiro de 95, é coisa de arquivista. No texto, depois vocês vão ter a cópia do original, e, por favor, pensem bem se vão destruir. O processo de 5 de janeiro de 95, dá início oficial à tramitação do projeto de curso de graduação em arquivologia, pelos órgãos competentes de nossa universidade. O objetivo maior era formar recursos humanos na área de arquivologia, visando atender a carência desses profissionais em todo o país, e também um profissional capacitado para o planejamento, organização e administração de acervos arquivísticos. Estava inaugurada a tortuosa trajetória para atingir esses objetivos. Pessoas a favor, pessoas contra, descrédito. O quê? Percurso por departamentos, câmaras, argumentação, negativas, ironias, decisões nacionais de proibição de abertura de cursos superiores e tantos outros episódios. Porém, naqueles 7 anos, o projeto se estruturava, se construía. Recebemos das mãos das professoras June Schanberg e Glória Satamini Ferreira as primeiras instruções e documentos para pensar esta graduação. Ao mesmo tempo, o departamento, já oficialmente, também começava as primeiras tratativas para a criação do curso de museologia. Essa função coube à professora Yara Bittencourt Neves. Estudávamos juntas, concentradas em produzir o melhor para a Fabico e para a URGS. A professora Yara nos deu régua e compasso, como diz o poeta, e a bússola de como estruturar um projeto de elaboração de um curso superior. Aprendemos a lição. Lamentavelmente, os estudos para a construção da museologia sofreram uma parada momentânea. Queremos destacar que, durante este período, o apoio incondicional, inestimável e de seguros conhecimentos técnicos dos professores arquivistas Luiz Kleber Gack e Júlia Belessi, da Unirio, e do professor Jorge Henriques Vivar, então, da Universidade Federal de Santa Maria. Construíamos, desconstruíamos, discutíamos, trocávamos argumentos, opiniões, escrevíamos, reescrevíamos e, por fim, o produto. Um currículo que contemplava a arquivologia contemporânea. A informática, nessa época, a grande tecnologia e ferramenta da modernidade, estava se sedimentando. Para a digitação e formatação do currículo, contamos com a paciência, dedicação e o domínio dessa tecnologia dos técnicos administrativos Rosi Mara Mendes e Marco Antônio Franchetti, que me sentaram do meu lado e seguraram, porque eu não sabia nada de informática. O Departamento de Biblioteconomia e Documentação e a Fabico
estavam sempre atentos, amparando e sustentando com firmeza o desejo de um novo curso na unidade. O objetivo também do incansável e competente professor Ricardo Schneider da Silva. Assim, em 30 de julho de 1999, na gestão da reitora professora Vrana Maria Panizzi, a decisão número 112 do Conselho Universitário aprova a criação e autoriza o funcionamento do curso de graduação em arquivologia de caráter noturno. Cursos superiores noturnos, o almejado desejo da sociedade brasileira. Em março de 2000, a primeira turma aprovada no vestibular iniciou suas aulas. Era o final da primeira etapa, professora Lourdes. O êxito, o dever cumprido, professora Jussara. A honra da URGS sediar mais uma graduação em arquivologia no Brasil. No decorrer do curso, durante alguns semestres, contamos com a inestimável colaboração do professor Joel Abílio Pinto dos Santos, da UFSM, que nos deixou tão prematuramente. Ele nos auxiliava gratuitamente, com extrema competência, na ministração da disciplina de Introdução aos Estudos Históricos aplicados à ciência da informação. Que Deus o tenha. Gostaríamos de agradecer a todos os professores e técnicos administrativos da URGS, autoridades de órgãos públicos e privados na área de arquivos e de outros profissionais que atuaram, que apoiaram essa iniciativa. O nosso muito obrigado ao professor José Carlos Ferraz Hennemann, então pró-reitor de graduação, a professora Inês Cruel, que proporcionou a primeira pesquisa de mercado em arquivologia, a professora Ellen Beatriz Frota Rosadas, chefe de departamento. Porque tínhamos chegado de Lisboa na sexta e uma convocação do professor Hennemann na segunda, professora, temos que abrir o curso, então vamos. Ao Mário Bitt Monteiro, pelo magnífico processo imagético do banner dos 10 anos, nossa admiração e carinho. A comissão de festejos dos 10 anos, professora Maria do Rocio, Fontoura Teixeira, a arquivista Alice Vargas, egressa da primeira turma, ao arquivista Vinícius Mito Navarro, egresso em julho de 2009, ao Thales Chaves, nosso representante discente, a acadêmica Josiane Lima, que nos apoiaram para essa singela comemoração. Agradeço profundamente a minha família, aqui presente, por compreender a minha dedicação à causa da arquivologia. Para finalizar, gostaríamos de colocar as palavras do grande pensador e filósofo francês Jacques Derrida. O conceito de arquivo não está voltado para o passado, contrariamente ao que temos tendência a pensar. A memória é questão de futuro, e quanto ao arquivo, é sempre o futuro anterior que, em alguma medida, decide seu sentido e sua existência. É sempre nessa temporalidade que os arquivos se constituem. Muito obrigada. Esqueci o lenço. O Ricardo disse que não era para mim chorar. Agora já chorei. Agora eu vou chamar os homenageados. Eu gostaria de chamar a arquivista Alice Vargas para fazer entrega a placa à professora Lourdes Gregol Fagundes da Silva por sua lucidez e visão de futuro
e sonho de criar arquivologia na URGS. Até a cadeira virou. A professora Yara Bittencourt Neves, e compasso. Alice, vou te dar a honra de homenagear o professor Luiz Kleber Gack, da Unirio. Vinícius, por favor, homenagem à professora Júlia Belesse, também da Unirio. Nada. Meu Deus, estou perdida. Que não seja o Alzheimer. Alice Vargas, por favor, homenagear o professor Jorge Henriques Vivar, hoje nosso colega. Professora June Scharnberg, nossa homenagem. Não esqueço da taxonomia. Thales. Obrigada, parabéns a todos os arquivistas. Obrigada. Vinícius, a professora Glória Satamini Ferreira. Será que eu não esqueci ninguém, meu Deus? O professor Ricardo Schneider da Silva também é nosso homenageado, porque ele sempre nos deu apoio e força. Vai, Berva! Será que agora tem que olhar? Agora as flores, só um pouquinho. Nós gostaríamos de entregar umas flores a colegas e professores que também nos auxiliaram. Professora Jussara Pereira Santos, que me designou coordenadora do projeto. Eu tenho que quebrar o protocolo. Claro. Senão não sou eu, você sabia dessa? Então assim, ó, você me dá e eu te dou. Para mim?
E a professora Inês Cruel, que também apoiou. Professora, por favor. Era a nossa chefe de departamento. Parabéns a todos, eu acho que é um momento especial aí, assim, não é? E essa dedicação da Berlândia, que desde o início levou à frente essa parte toda da organização. Obrigada, querida. E a professora Ellen Frota Rosados, então chefe de departamento, que de braço comigo e com o Ricardo nos fomos para a reitoria. Falar com o pró-reitor. Por falta dos professores. Exatamente. Muito obrigada. Felicidades a todos. Eu gostaria de fazer a homenagem póstuma ao professor Joel Abílio Pinto dos Santos. Encontra-se algum familiar no auditório? Bom, a gente fará chegar às mãos da família a nossa homenagem e que nós nunca o esqueceremos. Eu vou passar a palavra à professora Lourdes Gregol Fagundes da Silva, a mentora do curso. É uma alegria, um prazer imenso, a saudade que bate no coração de estar aqui, em convívio com minhas queridas professoras, alunos, magnífico senhor vice-reitor, e o meu particular amigo, o Ricardo. Não sabia que tu eras da Silva também. Neste momento de alegria, eu quero dizer a todos vocês que, sentada aqui, atravessando certos problemas, eu me recordo o momento que eu entrei na universidade a convite da professora Zenaira, que era diretora da época. Vocês sabem que eu fui bibliotecária do SESC durante 31 anos. E imaginava que um dia o curso de biblioteconomia, a exemplo de outros estados aqui no Brasil, criasse o curso de arquivologia e também o de museologia, mas eu não era professora ainda. A convite do Departamento de Estado, eu fui aos Estados Unidos e tive a oportunidade de visitar, estagiar, conhecer 18 universidades americanas, os grandes museus dos Estados Unidos e os arquivos. Quando voltei, eu, na época, era presidente da Associação Rio Grandense de Bibliotecários, eu disse, fora de reunião, que pena que nós não temos aqui um curso de arquivística, porque eu senti, particularmente, no SESC, a necessidade de pessoal qualificado para organizar os arquivos, porque sem conhecimento da técnica e da ciência de arquivar, dificilmente um arquivo poderia dar resposta às pesquisas que eram efetuadas. E me meti de curiosa, organizei o arquivo do SESC, que foi um sucesso. Foi o resto do Brasil, e eu fiquei com aquela vontade de de conversar com os professores para criarem um curso. Mas aí, nesse período, eu casei. E aí ficou tudo para trás. Mas em 73, atendendo o pedido da Zenaira e da professora Minda Grossman, a aceitar o convite,
A Minda Groisman e eu fomos colegas na economia. Eu na contabilidade e ela na economia. E depois nos encontramos no curso de biblioteconomia, no primeiro curso de biblioteconomia a nível universitário, aqui no Rio Grande do Sul. E trocávamos ideias, nós éramos amigas, ficamos surpresas quando nos encontramos na sala. E um dia ela me telefonou. Lourdes, eu preciso fazer uma viagem. Eu vou a Israel. Me substitui só um mês. Senão eu não tenho ninguém que possa dar as aulas. Eram poucos professores. E eu, curiosa, né? Aceitei. E nunca mais saí da URGS. Eu sou profundamente grata à URGS, à faculdade, porque eu cresci. Cresci muito. E isso eu qualifico de um agradecimento que Deus me deu por estar num trabalho que me era muito particular, muito querido. Como eu gostava de trabalhar em biblioteca, gostava de lecionar também. Foi uma experiência extraordinária. E o curso de arquivístico continuava na minha cabeça pensando, mas tu não vais falar com a Zenaira? Vamos criar o curso, vamos... E a universidade, na época, estava atravessando, bem como o nosso país, um momento político muito sério, com as dificuldades imensas. E os universitários eram vistos como pessoas do mal e não como pessoas responsáveis pelo desenvolvimento de nosso país, pelo desenvolvimento econômico, cultural e social. Porque sem a instrução, dificilmente... Sem a educação e instrução, dificilmente o país alcançaria os objetivos que todos nós queríamos, o desenvolvimento dele em todos os setores. Em todos os setores. Aí, novamente, pensei em conversar. Quando eu recebi a visita do diretor do arquivo público aqui em Porto Alegre, que era oriundo da Faculdade de Arquivologia da Universidade de Santa Maria. E, conversando com ele, ele me disse que ele teria vontade de vir, mas que nós deveríamos chamar esta professora, que ela certamente iria alcançar todos os nossos sonhos e implantar o curso de biblioteconomia. E foi realizado esse sonho. Aqui estamos. Depois de 10 anos de luta e de trabalho, num dia memorável, que hoje é o Dia do Arquivista, o que eu quero cumprimentá-los a todos, desejar que sejam felizes com a profissão, mas nunca devem esquecer que quem faz a profissão, quem faz o seu crédito, é o próprio profissional. E não culpar os bancos escolares. Ele deve se dedicar, estudar, pensar, pesquisar, para realizar melhor o seu trabalho. Cumprimentando os arquivistas, eu quero cumprimentar duplamente os professores que estão com a responsabilidade de desenvolver este curso. E para alegria minha também, o curso de museologia foi implantado. Eu agradeço a Deus a sorte que eu tive, que eu conheci os maiores museus do mundo. Do mundo não, da América Latina e dos Estados Unidos, que eu nunca estive na Ásia. E com a deficiência dos nossos museus, que infelizmente o governo não acredita muito na educação, mas hoje a coisa está sendo diferente. Graças a Deus também temos o curso de museologia, mais um sonho meu alcançado. Quando me aposentei, a chefia de departamento foi a professora Jussara. E nós trocamos ideia na época. Na época, eu era presidente da ABEBT, Associação Brasileira de Escolas de Biblioteconomia, graças a Deus auxiliada pela Jussara e pela professora Inês.
e os outros professores do departamento também. Mas eu quase que fui obrigada a me aposentar, porque nós estávamos sendo ameaçados pelo ilustre presidente da República, o Collor. Antes que eu fosse prejudicada, que perdesse meu tempo, eu me aposentei. Mesmo porque meu marido sempre pensava, tu não vai te aposentar? Eu trabalhei 31 anos no SESC, instalando bibliotecas no interior do estado, chamada ao Brasil. Fiz o planejamento de bibliotecas do SESC no antigo estado da Guanabara. E vamos descansar um pouco. E eu atendi, mas infelizmente, logo depois, eu o perdi. E quando eu estou numa solidão incrível, eu lembro da alegria dos dias que passei aqui nesta universidade, que foram profícuos para mim. Foram incríveis, eu não tenho palavras para expressar o que a URGS representa para mim. É difícil dizer as saudades que eu tenho deste prédio, que quando nós assumimos, nós não tínhamos salas de aula. Os estudantes do jornalismo corriam de um lado para o outro, até no campus. E eu fui ao gabinete do professor Ferraz. Disse, professor Ferraz, a nossa situação, nós necessitamos de salas, os cursos têm que desenvolver e nós precisamos de espaço. Seria possível recuperarmos o prédio? Ele está na senhora. Faça o trabalho, que eu vou procurar dar todos os recursos possíveis para a realização da mudança desse prédio. Quando chovia no riacho, 95 centímetros de água aqui, os elevadores não funcionavam. Era uma tristeza, mas felizmente conseguimos, mas não tudo. A gráfica foi condição do professor Ferraz. Não tenho condições de retirar a gráfica. Eu disse, não tem problema, fica aquele andar, mas os outros nós vamos ocupar. E assim foi. Tudo foi realizado. Eu não quero me alongar, estou muito emocionada. Minha irmã está aí. Eu não vejo a minha filha e meus netos aqui. Ah, lá estão. Lá estão eles. Minha filha, meu genro, que é um filho, meu neto de 10 anos, o Eduardo, que está meio ruinzinho nas provas, mas que tem tirado 8,5, 9, ele está alcançando 9, porque nós ameaçamos de tirá-lo do La Salle, e ele iria para um colégio mais simples, um colégio municipal. Eles sentiram isso. E a minha boneca linda, Ana Luísa, e a minha Flor, o meu amor, o que tem 4 aninhos. Eles vão agora, a minha filha e o meu genro, ela vai participar do congresso, porque ela está concluindo direito. A minha filha é uma graça de Deus. É, graça de Deus, porque ela é filha do meu coração. E eu a amo como se fosse parte de mim. Ela, o marido, que é um outro filho, que está sempre me atendendo, e os meus netos queridos. Um beijo para vocês. E a minha irmã que está aqui. Ela é a clã da família Gregol. Eu agradeço o convite. Agradeço essa placa linda, maravilhosa. Agradeço estar aqui, meia cambaleante, mas estou atravessando a fase porque eu quero ver a minha filha formada. Tenho atravessado problemas sérios, mas Deus ainda não quis me chamar, porque sabe o quanto que eu quero participar, ainda alguns anos da vida com eles, e do contato com vocês. Eu te cumprimento pelo trabalho realizado.
continua sendo assim, árdua, forte, combativa, dedicada, que o sucesso virá, logo, logo, como já está chegando. O professor Ricardo, meu particular amigo, né, Ricardo? Quantos anos de luta, né? Graças a Deus está aqui. E o senhor que tenho a honra de conhecer, meus parabéns por estar num alto cargo desta universidade, exercendo com carinho, com devoção, e tenho certeza, acreditando nos seus colegas professores, que esta universidade crescerá. Nós merecemos que ela cresça. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Após essa exposição maravilhosa da professora Lourdes, eu vou passar as palavras para o nosso diretor, professor Ricardo Schneider da Silva. E se depois vocês, por cultura inútil, como eu digo para os meus alunos, quiserem saber da onde vem o Silva, professora, eu posso, em 2 segundos, contar. Vocês sabem todo o meu nome? Faço questão em dizê-lo, posso? Pode. Eu sou Lourdes, L-O-U, Catarina com TH, Josefina com PH, de batismo ainda Maria Luísa, Chiquetó, que provavelmente pouquíssimas pessoas vão escrever, Gregol, e o meu marido ainda é Fagundes da Silva, os Fagundes de Alegrete. Eu tenho um palmo de nome. Por vias indiretas, quando eu assumi a direção, o secretário do professor Ferraz chegou para mim e disse: professora, finja que a senhora está assinando, porque não dá para a senhora assinar há 5 dias aqui, senão vai toda manhã. Mas o melhor é que nos formulários nunca cabia o nome de princesa da professora Lourdes. Mas eu não sou princesa. Mas o seu nome é. Eu sou de origem italiana. Catarina, em homenagem a Catarina da Grécia. E Josefina, Josefina do Napoleão, né? É. E a nossa origem, Gregol, vem da Grécia. Atravessaram a Europa toda e se localizaram no norte da Itália. Na Rússia existe uma universidade Gregol. Tudo bem. Esse é o nosso... E os meus avós vieram batalhar em Veranópolis, os longevos, né? Batalhar no campo. Minha avó de Veneza, vocês imaginam? Atravessou o Rio das Antas numa mula, e ela era de Veneza. Graças a Deus. Minha cara professora Lourdes, caro vice-reitor, professor Rui Oppermann, minha prezada pró-reitora de graduação, Valquíria Bassani, que nos honra com a sua presença, coordenadora da comissão que organizou a comemoração dos 10 anos do curso de Arquivologia, professora Ana Regina Berwanger, os demais homenageados que colaboraram, né, com a formatação do projeto ao longo de um bom tempo, chefes de departamento da faculdade, coordenadores das comissões de graduação, pós-graduação, extensão, pesquisa, caros professores, técnicos administrativos, alunos, não só do curso de Arquivologia, mas dos outros cursos, prezados arquivistas, ex-alunos ou não da Fabico, que aqui estão, convidados, amigos. Antes de fazer uma rápida fala, eu quero publicizar algumas mensagens que foram recebidas, cumprimentando o curso de Arquivologia pelo 10º aniversário.
da coordenadora do CONARC, Conselho Nacional de Arquivos, Marilena Leite Paes, do diretor-geral do Arquivo Nacional, professor Jaime Antunes, da arquivista Astreia de Moraes e Castro, ícone da consolidação dos cursos e da profissão de arquivista no Brasil, e também da direção do Arquivo Geral e Histórico da Universidade Nacional de Córdoba, Argentina. 13 anos atrás, exatamente, outubro de 96, a professora Itália Falsetta e eu nos colocamos como candidatos à direção da Fabico, já incluindo nas nossas propostas o projeto de criação do curso de graduação em arquivologia. Assumindo a direção, passamos a dar todo o apoio necessário para que esse sonho se transformasse em realidade. Quase 3 anos depois, em 99, o curso finalmente foi aprovado. Encerramos nosso mandato à frente da faculdade, já tendo acolhido a primeira turma ingressante através do vestibular do ano 2000. O nosso reitor, professor Carlos Alexandre Neto, como pesquisador envolvido com a área da memória, sabe muito bem da importância fundamental da memória, o arquivo, para os seres vivos em geral. E essencial para que nós humanos possamos ter qualidade de vida, seja biológica, social, política e cultural. O arquivista é aquele profissional que organiza, reúne, preserva, controla e dá acesso à informação. Segundo Pierce Moses, arquivistas mantêm registros que possuem valor duradouro, como memórias confiáveis do passado, e ajudam as pessoas a encontrar e entender as informações que precisam nesses registros. A importância dessa atividade, de organizar e tornar acessíveis os nossos arquivos, nossas memórias, nossa história, só tende a crescer. É impossível, até inadmissível hoje, que se tomem decisões em qualquer esfera, sem recorrer às experiências anteriores, ao saber acumulado, aos arquivos. Seja na gestão de uma empresa, na direção de uma instituição, na governança de uma cidade, a demanda pelos serviços do arquivista é crescente. A própria universidade hoje começa a se dar conta dessa realidade. A recentíssima demanda do Ministério do Trabalho para a nossa fundação, FAURGS, com a participação da Fabico e da URGS, para que colabore no megaprojeto de organização da sua memória, do Ministério, dos seus imensos arquivos, nos mostra uma nova dimensão para o curso de graduação em arquivologia e para os profissionais arquivistas que aqui estamos formando. E nos dá, a Fabico e a universidade, um indicador e uma responsabilidade para o desenvolvimento e o futuro dessa área. O curso de arquivologia chega aos 10 anos de atividade, ainda enfrentando problemas, mas também capacitado a apresentar soluções e novos projetos que o capacitem a atingir plenamente seus objetivos originais. Precisamos do apoio da nossa universidade e de sua administração. Para ampliar os espaços físicos necessários, o que sabemos, poderá ser viabilizado com a incorporação do prédio da Escola Técnica. Para investir nas instalações de laboratórios especializados, com equipamentos atualizados, e para os quais a própria Fabico já está começando a gerar parte dos recursos financeiros. E para aumentar sua capacidade docente e técnica, com a alocação dos recursos humanos necessários, aquelas vagas de professores e de técnicos previstas no projeto de criação do curso lá em 99. Né, Denise? A professora Regina Vanderlan, nossa vice-diretora, e eu, ao assumirmos a direção para este mandato, 2008-2012, assumimos também um compromisso muito forte com o curso de arquivologia. Reiteramos agora nosso propósito, nossa disposição de trabalhar, junto com cada professor, cada aluno do curso,
na construção desse crescimento e na qualificação sonhada desde o início. Caros homenageados, professora Lourdes Gregol, professora Ana Regina, a todos vocês, os meus cumprimentos por essa data. Os cumprimentos a todos os arquivistas, já que hoje é o dia do arquivista. Caro vice-reitor, demais autoridades, agradeço a presença e essa oportunidade. Obrigado. Eu passo a palavra ao professor Rui Oppermann, vice-reitor da nossa universidade. Professor, depois um comentário assim, entre parênteses, eu tenho um tio casado com um Oppermann. Tem aqui uma professora que nasceu em Veranópolis, eu sou de Nova Prata, então está tudo em família, né? Professor Rui, em 2006, a universidade criou o Sistema de Acervos e Arquivos da URGS. Até então, eu mantive, coisa que arquivista não deve fazer, na minha gaveta, o processo original de criação do curso de arquivologia, porque não me sentia segura em entregar naquele subsolo, na reitoria, o processo, Kafka, o processo. E agora eu lhe passo às suas mãos, professor, o original restaurado, pelo Laboratório de Conservação e Restauro, pelo meu monge copista Ismael, para que ele esteja preservado no sistema e que não seja eliminado, porque é a prova e a história. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Maravilha. Maravilha. Bom, eu devo dizer que eu estou tomado de emoção, não só pelo protocolo que nós deixamos um pouco de lado, mas como também pela demonstração de forte carinho e apreço que cada uma das pessoas que aqui estão e falaram, expressaram para com o curso, para com a universidade. Eu acho que esse é um privilégio que os docentes, que os servidores, que os técnicos em educação têm de amar a sua profissão desta forma. Então, eu acho que esse primeiro momento é importante, e ao fazê-lo eu queria saudar o diretor da Fabico, meu amigo Ricardo Schneiders, a idealizadora do curso de arquivologia, que eu tive o prazer de conhecer, professora Lourdes Gregol. Na verdade, eu estava vindo para cá junto com o professor Carlos Alexandre. Ele pediu que eu estendesse os cumprimentos dele a todos. Ele, por uma agenda especial, não pôde vir, mas casualmente estava no gabinete o professor Hennemann, fazendo uma visita ao reitor. E quando ele ficou sabendo que eu vinha para as festividades dos 10 anos do curso de arquivologia, ele disse: olha, vai estar lá a professora Gregol, manda um abraço para ela, porque ela é um motor. E nós fizemos aquele curso ficou um tempo parado, e eu vejo que ele ficou bastante tempo parado, né? E entendo, ao ouvir a história aqui relatada pela Ana, pelo Ricardo, pela professora Gregol, que realmente a luta para abrir um curso àquela época era uma verdadeira façanha, né? Os tempos hoje, nós sabemos, são outros, né? Os tempos na universidade são tempos de expansão, são tempos de crescimento, e os novos cursos estão aí sendo propostos em várias áreas, né? Teve o curso de museologia, que é um curso que também é recente. Eu tive o prazer de trabalhar com a professora Yara numa comissão, que é a Comissão de Políticas Afirmativas, e lá eu aprendi que a régua e o compasso dela são muito, muito apreciados pela capacidade que ela tem de ordenar e ver as coisas. Isso sempre foi reconhecido, inclusive pelo professor Hennemann. Eu me lembro de ele tecendo essa consideração à senhora. Quero cumprimentar
de todas as maneiras, a coordenadora da Comissão de Graduação em Arquivologia, coordenadora do evento, a professora Ana Regina Berwanger, né, que fez uma manifestação assim, de causar inveja em todas as pessoas que gostam de ser professor. Porque se emocionar e, ao mesmo tempo, ter a clareza, né, de situar historicamente, com competência, a situação do curso, a situação da universidade e a situação da profissão de arquivista foi muito importante, muito interessante. Cumprimentar a minha colega de administração, pró-reitora de graduação Valquíria Bassani, Denise Dornelles, que aqui também está, né? Que juntos sabemos do quão importante é o curso de arquivologia e viemos aqui exatamente para privar com vocês deste momento. E também estender as homenagens aos professores Glória Stefani Ferreira, Yara Bittencourt Neves, Jorge Vivar, Júlia Belessi, Juni Scharberg, Luiz Kleber Gack, aos familiares do professor Joel Abílio, que eu sei que não está aqui, aos demais docentes, servidores técnico-administrativos, estudantes, as senhoras e senhores que estão todos aqui. Eu comecei justamente quebrando o protocolo porque os cumprimentos vieram com algumas considerações, mas o que realmente me impressionou foi a história que o professor Hennemann me contou, da luta que foi para construir, para instalar esse curso. Né? 8 anos, pelo menos, né, parados, né? E não dá para dizer de outra forma, porque foram parados. Vejo agora, pelo que o Ricardo colocou, que houve, em determinado momento, assumindo a direção, essa intenção, e geralmente são as intenções políticas que fazem as coisas funcionar, né? E foi bem isso que aconteceu. Entendo que esse curso ainda tem as suas dificuldades herdadas nesse momento, porque naquele momento propor um curso era um ato de bravura. Não é tanto como hoje, porque hoje a gente propõe o curso e aí a Valquíria pede quantos professores, quantos técnicos, quantos equipamentos, quantos metros quadrados, né? E a gente vai fazendo, né? Naquela época, e eu vejo que existe um saldo ainda de promessas que, de alguma forma, nós vamos ter que trabalhar. Esse saldo não é só da arquivologia, existem vários outros cursos, outros departamentos que também têm o saldo de ter tido esse pioneirismo, essa coragem de propor cursos quando, na verdade, não se tinha contratação de professores, muito pelo contrário, havia uma política de corte, né, no número de docentes, porque então se acreditava que a universidade pública era falida, era cara, era inoperante, era tudo mais. E vejam vocês que nós, os sobreviventes, mostramos que não, que se há algum local no Brasil onde se produz ciência, onde se produz saber, onde se produz profissionais de alta competência, são nas universidades públicas, notadamente nas federais. Isso, não sou um lulista de carteirinha, mas tem uma expressão do presidente Lula que eu acho que é maravilhosa. Eu estive numa reunião em que ele estava presente e alguém comentou os gastos com a educação federal no país. E ele pediu uma parte e disse: eu não aceito que se fale em gastos na educação. Educação sempre será investimento. Não é? E ele não fez isso de demagogia. Seria demagogia se não tivesse havido todo o plano de expansão que as universidades federais têm recebido neste atual governo. Aí seria demagogia. Não é? Acho interessante porque o Lula, todos nós sabemos, é um torneiro mecânico. Não é? Antes tivemos um professor titular na presidência. Não é? Então, mostra algumas coisas de reflexão que a gente tem que fazer, mas isso é o tanto que eu vou fazer discurso político. Na verdade, eu aprendi, e aprendi muito, a reconhecer a importância do arquivista e do curso de arquivologia com a Rossio.
minha companheira de CEP. Né? E ela nem se deu conta que ela estava fazendo isso, porque ela começou a conversar comigo e ela é muito animada, e eu fui dando trela para ela para ver até onde que ia essa questão. Né? E eu fui me dando conta, e confesso a vocês que eu fui para a internet para ver o que era afinal isso. Né? E eu vi, por exemplo, que existe uma carência enorme de arquivistas no Brasil. Né? E que essa carência se dá porque justamente nós somos um país que está reconhecendo que a construção da democracia se faz pelo resgate da sua memória. Né? Foi dito aqui muito bem pela Ana, né, de que a memória, o arquivo, ele não é do passado, ele é do futuro. Na verdade, a memória e a capacidade de guardar e aprender com o arquivo, enfim, é fundamentalmente o que nos diferencia dos elefantes, que também se emocionam e também vão a um local para morrer, dos macacos que reproduzem coisas, enfim, de vários animais que mostram uma série de ações que podem ser identificadas como humanas, mas nenhum deles produz um arquivo. Não? E nós somos o que somos pela capacidade que nós temos de aprender, né, com o nosso passado. Eu acho que esse é o aspecto fundamental de comemorarmos 10 anos de um curso que poderia estar fazendo 18 anos, né, mas que fará muitos mais anos e que certamente estará dando ao Brasil, dando à nossa sociedade gaúcha, né, esses profissionais altamente capacitados a trabalharem uma coisa de tanto trabalho que a gente tem, tanto que a gente tem que fazer nesta área. Para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no ano em que ela comemora o seu jubileu de 75 anos como universidade, é um verdadeiro prazer, uma bênção que nós temos os 10 anos do curso de arquivologia sendo comemorado. Então, por favor, recebam os cumprimentos do reitor Carlos Alexandre Neto, de toda a administração, de toda a universidade, na verdade, e estendo esse cumprimento a todos os arquivistas, porque hoje é o dia de vocês, um dia a ser realmente comemorado, dessa forma tão bonita, tão carinhosa, tão expressiva, como até agora foi essa cerimônia. Muito obrigado e boa noite. Antes de encerrar, eu queria dizer para a Denise que ela me perdoasse o que eu a torturei no Decorde. Eu quero convidar a professora Ana Maria Dalazen, que era diretora quando eu vim para essa faculdade, que entregue para a Rosi e o Marco, eles digitaram naquele disquete verbatim, que era o supra-sumo da informática. Ana, por favor, entregue as flores para a Rosi, agradecendo a paciência por digitar, porque tinha que ser digitado, não datilografado. Sim, olha só. Não, a Rosi. Eu digo Rosi. É a Rosi. A Rosi. Rosi Mara Mendes. A homenagem ao professor Joel, tendo em vista a amizade profunda que eles tinham durante os anos que conviveram aqui em Santa Maria. E, antes de encerrar, professor Opperman, nós vamos conversar depois da parentela. E um pouquinho de cultura inútil, como eu digo nas aulas de paleografia. Professora e Ricardo, quando os navegadores chegavam na costa do Brasil, aqueles coitados, degredados, ladrões, né, burocratas que não se queriam no reino, desembarcavam no Rio de Janeiro, no porto, e o
o chefe da esquadra perguntava: quem fica no litoral? Levantava a mão, porque eles iam trocar de nome, porque tinha que trocar de nome, aqui seriam outras pessoas. Quem fica no litoral? Levantava a mão. Bom, agora teu sobrenome é Costa. Quem quer ir para o interior? Levantavam a mão. Do latim, selva, então agora tu é Silva. Cultura inútil. E a minha filha, bióloga, quer dizer, futura bióloga, que me perdoe os 2 neurônios a menos que ela diz que eu tenho para informática, mas eu tô progredindo. Eu já sei copiar e colar. Filha, muito obrigada por tu estares aqui e o nosso mano tão longe. Mãe, obrigada. Mano, obrigada, minha gente. Muito obrigada por tudo. Boa noite.